Vamos continuar a nossa leitura. Agora o primeiro-ministro. Então conte pelo amor de Deus, alguém morreu? O que aconteceu ao rei? Alguma doença grave? A rainha mãe diz: Não, é muito pior. O primeiro-ministro, fale pelo amor de Jesus Cristo. Ele quem? Rainha mãe, ele está ficando careca. E cai em pranto, né? Cai no choro. Meu filho está ficando careca. Aí o primeiro-ministro, calma, majestade, calma. O mundo está cheio de homens carecas. O que tem isso? A rainha mãe, você fala assim porque não é seu filho, uai. Coitado do Baldônio, meu único filho careca, e continua no choro. Aí o primeiro-ministro, pare com isso, senhora rainha. Para que fazer drama à toa? Eu insisto, o mundo está cheio de carecas que vivem muito bem, e é dos carecas que elas gostam mais. A rainha mãe, mas não existe rei careca, Baldônio vai ser o primeiro. Quando ele descobrir isso, vai morrer de tristeza. Aquele espelho mágico só serve para bajulá-lo e deixá-lo a cada dia mais vaidoso. E continua no choro. Aí o primeiro-ministro. O que realmente me preocupa é o próprio rei. Quando perceber que vai ficar careca, pode ficar mais triste e entrar em depressão. E aí o reino vira bagunça. A rainha mãe, pelo amor de Deus, senhor ministro, faça alguma coisa. O primeiro-ministro, será que ele sabe que está ficando careca? A rainha mãe, ele anda meio desconfiado, passa o dia inteiro diante do espelho, contando cada fio de cada cabelo que cai. O lacaio, entrando com uma bandeja. Senhora rainha mãe, olha o que o camareiro encontrou no travesseiro do rei. A rainha mãe, santo Deus, é cabelo, muito cabelo. Os cabelos estão caindo. Ele está ficando careca mesmo. Senhor ministro, faça alguma coisa. E continua no choro. O primeiro-ministro diz: Vou procurá-lo e ver o que posso fazer. Depois volto a falar com Vossa Majestade. A rainha. A essa hora ele já deve estar dormindo. Vai até lá e veja. Primeiro-ministro, vou procurá-lo e sai. Então, pessoal, nós temos aqui a encenação desse texto dramático, O Rei Careca. Nós observando aqui o texto, nós vimos aqui a composição do cenário, né? Olha aqui, ó. Nós temos o Palácio Real, nós temos o trono sentado, o rei sentado no trono, nós temos os personagens que fazem parte da cena. E a história se desenrola aqui. Ao observarmos o texto, nós vamos percebendo como que o texto está disposto. Qual é a forma que o texto está disposto para nós lermos? Não são em parágrafos? Sim, ele está disposto em parágrafos. E o que seriam esses trechos em letras maiúsculas e negrito? Igual tá aqui, ó. Espelho, rei, espelho, lacaio, rainha, mãe. Na verdade, esses trechos indicam o personagem que vai falar e como é o cenário e a identificação da cena. Então, por exemplo, se a rainha mãe vai falar, ela já sabe que é a vez dela, ela já entra em cena e vai fazer a apresentação dela. E assim com cada personagem. E também, nós observarmos o texto dramático, ele é dividido em cenas, em atos. E aqui nós temos a cena 1 e a cena 2. Já diferente de um texto narrativo, por exemplo, de um conto. Ele não é dividido por cenas, igual ao texto dramático. Outro detalhe também que aparece no texto dramático, aqui entre parênteses, ó, vocês estão observando? Eu pus em vermelho para você perceber, ó. Entrando e beijando a mão da rainha. Então, eu fiz algumas anotações em vermelhos para destacar. E, na verdade, isso se chamam rúbricas. Talvez não seja tão interessante agora para vocês, mas é para vocês terem o conhecimento. Que, na verdade, as rúbricas, ela serve para indicar a entrada dos personagens, bem como os gestos deles, sentimentos e estados de espírito.
Então, quando aqui fala, ó, o rei entra apressado, entrando apressado, ele sabe que ele vai ter que fazer a cena entrando apressado. Ele não pode entrar lá parado, quietinho. Ele tem que fazer essa encenação. Então, as rúbricas elas servem para, na verdade, orientar os atores sobre a melhor forma deles se representar naquela cena, né? Então, sempre tem isso no texto dramático. Ao longo do texto, vocês vão observando. O texto continua com a cena 3. Nós não sabemos o final da história, né? Nós sabemos até aqui, mas até o momento nós já temos noção qual é o conflito que está sendo gerado aqui nessa encenação. Qual é o conflito? Nós já sabemos do desfecho? Não, ainda não sabemos, porque ainda tem a cena 3. Mas nós já sabemos que existe um conflito, né? E só relembrando, quando ele começa lá o texto, que ele fala assim, ó, espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bonito do que eu? De quem que é essa fala parecida? Quem lembra de um conto que tem essa fala? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Vamos pensar um pouquinho. Diante dessas explicações, a professora vai disponibilizar algumas perguntas para vocês responderem sobre o texto e também responder o livro no Ler e Escrever. Obrigada.